Olá, bom dia! Nós estamos ao vivo com mais uma live Defensoria e o tema de hoje é atendimento, direitos das pessoas idosas e atendimentos feitos pela Defensoria Pública. Hoje nós vamos estar entrevistando o Dr. Fred Alejandro. Ele vai me ensinar como é que a gente fala o nome dele agora, daqui a pouquinho, né? E o nosso tema é direitos das pessoas idosas e atendimentos feitos pela Defensoria Pública. Então, você que tem aí qualquer dúvida sobre o atendimento às pessoas idosas, sobre direitos das pessoas idosas, você já pode mandando a pergunta que a gente vai tentar responder aqui na live. Eu vou explicar um pouquinho sobre o projeto, a Live Defensoria. A Live Defensoria é um projeto da comunicação da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, onde nós entrevistamos defensores e defensoras públicas sobre temas de interesse dos nossos assistidos e de vocês que acompanham a gente aqui na Live Defensoria. Então, mande sua pergunta que a gente vai tentar responder. A Live Defensoria ela fica disponível aqui no nosso Instagram durante 24 horas e depois a gente coloca lá no IGTV. Então, se você conhecer alguém que precisa saber sobre esse tema, que precisa se informar, ou você quer compartilhar alguma parte, é só procurar nas nossas publicações, você vai encontrar e poder passar essa informação para que mais pessoas sejam educadas em direitos, né? O Dr. Fred já deve estar chegando aqui para nossa live para a gente convidar ele para participar. E aí a gente já começa com as perguntas. Algumas perguntas nós já temos que vocês enviaram e outras a gente vai acompanhar aqui na live Defensoria. Sobre os atendimentos da Defensoria Pública nesse período de pandemia. Os atendimentos estão sendo realizados de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas. Então, você que tem algum problema, pode procurar a Defensoria Pública através dos telefones, não presencialmente. Então, você liga, você manda uma mensagem no WhatsApp, a gente vai estar atendendo nesses horários, tá? Todos os atendimentos estão sendo realizados de forma remota, exceto, né, caso tenha alguma necessidade, a gente agenda, né, e a pessoa se dirige até a Defensoria Pública. Então, você que está acompanhando, meu nome é Patrícia Strur, eu sou jornalista da Defensoria Pública do Estado do Tocantins e vou estar acompanhando vocês em mais essa live Defensoria sobre o tema Direitos das Pessoas Idosas e atendimentos feitos pela Defensoria Pública. Eu vou mandar uma mensagem aqui para o Dr. Fred, porque acho que ele ainda não mandou a solicitação para participar. Então, vamos ver aqui para a gente já começar essa live. Você que tem alguma pergunta já pode enviar. A gente tá aqui, nós vamos falar sobre direito das pessoas idosas e atendimentos pela Defensoria Pública do Estado do Tocantins. A gente só está esperando o Dr. Fred enviar o convite para a gente chamar ele para nossa live e esclarecer todas as dúvidas. Nós já recebemos algumas perguntas anteriormente e agora a gente vai tentar esclarecê-las nessa live, né? O projeto Live Defensoria, ele acontece quase semanalmente aqui no Instagram da Defensoria Pública, onde a gente tira dúvidas sobre temas de relevância e temas que às vezes estão sendo bastante comentados, né? Trazendo essa questão da educação em direito. Vamos ver, Dr. Fred ainda não enviou a solicitação. Tô conversando aqui com ele, enviando mensagem para a gente já começar essa live Defensoria. Eu quero agradecer todos vocês que já estão aqui. Eu já vi algumas pessoas da Defensoria Pública, como a Letícia e o Ângelo. Então, assim, muito obrigada a vocês que estão nos acompanhando aqui. Para você que tem alguma dúvida também sobre atendimento da Defensoria Pública, nós estamos com atualizações diárias no nosso site, então você pode ver os telefones de atendimento, você pode ver os horários de atendimento, várias dúvidas que você tiver,
podem ser esclarecidas no site da Defensoria Pública. Lá vocês acompanham a notícia direto na fonte, né? Então, tudo relacionado à educação em direito, ao atendimento à Defensoria Pública. Então, olha, o Dr. Fred mandou a solicitação. Vamos convidá-lo aqui para tirando as dúvidas. Guardar só um segundinho que ele já está entrando aqui. Olá, doutor, tudo bem? Bom dia, todo mundo. Bom dia. Doutor, muito obrigada por aceitar participar com a gente aqui em mais uma edição da Live Defensoria. Eu já queria tirar uma dúvida. Como é que fala seu sobrenome? É Fred Alejandro? Alejandro, Fred Alejandro. Não, do latino. Doutor, então já vamos começar com as perguntas aqui, porque a gente tem bastante perguntas e tudo. Doutor, quais os tipos de atendimento que a Defensoria Pública do Estado do Tocantins oferece para as pessoas idosas? Bem, a Defensoria Pública, ela faz todo tipo de atendimento, né, relacionado à Justiça Estadual. Tem algumas restrições com relação à Justiça Federal, né, que demanda contra a Previdência, em regra geral, seria a Justiça Federal. Mas o resto, assistência à violência, alimentação, ao desrespeito ao consumidor, ao caso de abandono, todas essas searas aí a gente faz a defesa do idoso. Certo. Então, só deixando bem claro, né, a Defensoria Pública não realiza atendimento na área previdenciária. Então, questões de aposentadoria e INSS, né? Outra ação importante é contra a Caixa Econômica Federal também, que ela é uma entidade federal, empresa pública federal, também não temos atuação junto a ela, porque é Justiça Federal. Isso seria junto à DPU? Isso, a DPU, Defensoria da União. Certo. Inclusive, se a pessoa entra em contato, né, com a Defensoria Pública, com essas demandas, nós sempre orientamos a procurar a Defensoria Fazemos Pública. encaminhamento para a Defensoria da União. Ou também pode ser atendido pelas faculdades, né? Aqui em Palmas tem muito. E quem não tem condições financeiras pode procurar as faculdades que eles prestam atendimento. Certo. Doutor, agora eu só queria, o senhor citou aí a questão de abandono, né? Eu queria saber quando que se caracteriza abandono uma pessoa idosa, né? Bem, o abandono é quando a pessoa deixa de dar os cuidados necessários para um idoso, né? Muitas vezes o idoso tem dificuldade física ou mental e precisa de um acompanhamento. Então, a partir do momento que não é dado esse acompanhamento, caracteriza o abandono. Porque, assim, também tem muitos idosos que eles gostam de viver sozinhos. A família fica brigando para ter alguém, mas pela independência deles, pela saúde deles, eles gostam de morar sozinhos. Então, assim, aí o povo fala, porque o idoso está abandonando. Não, se a pessoa está consciente, tem capacidade física e mental, ela pode morar sozinha, né? Desde que tem que ter um acompanhamento, mas ele não caracterizaria o abandono, né? Porque é a vontade própria dela e aí faz o acompanhamento. Agora, a partir do momento que ela tem alguma dificuldade, que não é suprida essa dificuldade, aí caracteriza o abandono. Certo. E em caso de abandono, o que a pessoa deve fazer? Bem, primeiramente, se o idoso ainda tiver uma certa consciência, ele mesmo procurar, né? A questão se está faltando alimentos, ou questão financeira, ou questão de alguma assistência diferenciada. Agora, se não tiver, né, procurar um amigo, um conhecido, ou ligar no Disque 100, ou se alguém souber de algum caso de abandono, ligar no Disque 100, que o Disque 100 entre em contato com a rede de assistência para que verifique se é caso de delegacia, Ministério Público, Defensoria ou Conselho do Idoso. Ele vai fazer essa filtragem lá e vai fazer os encaminhamentos para que seja apurado o fato. Certo. Doutor, o Disque 100, né, é o Disque Direitos Humanos, então também ele pode ser usado para várias outras questões, né, de direitos humanos. Qualquer violação de direitos humanos pode ligar para o Disque 100. Exatamente. Doutora, agora a gente fala da questão de abandono, né? Tem alguns casos que a pessoa necessita uma intervenção, né? Que seria alguém, né, se responsabilizar por ela, né? Isso. Como é que funciona nesses casos e quando é que pode ser pedida uma intervenção?
Aí no caso seria a interdição, né? Não com nomeação de curador. Isso, interdição, não. Quando a pessoa não tem capacidade plena do seu exercício da sua vida civil, né? Alguma restrição mental, né? Qualquer dificuldade mental. Aí, na hora do juiz sentenciar, ele vai dizer, né? Com a lei da deficiência, o juiz ele vai dizer até o que ele pode ser acompanhado e o que ele pode fazer sozinho. Então, primeiramente, o médico que vai relatar, vai consultar, vai verificar a deficiência do idoso, o que ele tem, o que não tem, né? E vai fazer as orientações. E, diante disso, vai para a justiça e o perito é nomeado para verificar se está tudo certo, se é isso mesmo, se o médico está correto, né? As limitações. E aí nomeia-se o curador para que possa auxiliar, né? Dependendo, pode ser interdição parcial ou pode ser interdição total do idoso, dependendo da gravidade do caso. Certo. E o curador, ele fica responsável, né, pelos cuidados Isso, o curador dados fica a responsável para essa dar todos pessoa. os cuidados necessários, né? Como se fosse uma criança, o pai cuidando de uma criança, né? Ele é responsável por aquela criança, então o curador, do mesmo modo, vai ser responsável pelo idoso, para dar toda a assistência necessária, né? A gente ouve falar de alguns casos, né, de falar assim, fulano interditou ciclano para sacar a aposentadoria, né, e não está tomando conta. Isso. Nesses casos também pode ser, a justiça pode intervir, né? Pode, caracteriza a violência financeira aí no caso, né? Quando o idoso ele é restrito do seu dinheiro ou de conseguir algum empréstimo, né? De fazer os seus dados. Então, caracteriza até crime pelo Estatuto do Idoso, né? Se pegar o cartão do idoso, privar ele das necessidades dele, né? Muitas vezes esses casos acontecem com o próprio idoso tendo consciência mesmo, né? Ele entrega o cartão de boa fé e aí não devolve mais, pega o dinheiro e faz outra coisa, ou que ele tem dificuldade de ir no banco, mexer com caixa eletrônica, essas coisas, aí ele transfere para alguém e alguém de má fé utiliza desse cartão de forma indevida. Certo. Doutor, o senhor falou aí de abuso financeiro, de empréstimo. Agora eu queria falar sobre os empréstimos mesmo, né? É, quem é aposentado é muito visado, né? Questão de empréstimo, as operadoras bancárias ligam bastante, né? Isso. Então, eu queria saber se aquela regrinha clássica dos 30% se aplica. Sim, tem uma lei específica que trata dos 30%, né? Está restrito ao máximo 30%. Outra coisa importante é que o idoso ele pode fazer uma restrição junto ao INSS, né? Lá, para pedir uma autorização especial quando ele for querer um empréstimo, ele mesmo vai lá para evitar esse tipo de fraude. E o idoso, por ser mais vulnerável, às vezes ele é enganado, a pessoa diz que é uma coisa e é outra, acaba fazendo um empréstimo, ele nem sabe. Então tem que ter cuidado com o cartão dele, para não estar fornecendo para qualquer pessoa, verificar certinho o que é que está acontecendo, se é caso de empréstimo. E no caso de empréstimo, eu recomendo que, até para a gente mesmo, né? Que muitas vezes você vai num banco e fala assim, aqui a taxa é de 1% de juros. Aí o outro, não, aqui é 0,5%. Aí você vai ver o de 1% sai mais barato do que a outra questão, né? Então, o que eu recomendo? Vá em vários bancos, consulte, pega o valor que você quer. Eu preciso de 5 mil reais. Então, pega isso aí, divide ele pelas prestações para ver qual que vai ficar mais em conta, né? Porque é o jeito mais fácil de saber, porque junto do empréstimo tem tanta coisa junto que a taxa efetiva total fica muito mais cara. Então, perceber se tem alguma taxa de cadastramento, um seguro, essas coisas tem que verificar quando for fazer o empréstimo, né? Certo. Doutor, e no caso daqueles idosos que têm um alto custo, às vezes, com medicamento e tudo, e a pensão alimentícia não, a aposentadoria não chega. Ele pode Isso, solicitar a pensão alimentícia de algum parente, dos filhos, dos netos, de alguém pode. assim? A pensão, ela é de mão dupla, né? O filho pode pedir para o pai e o pai pode pedir para o filho, né? Os parentes, na verdade.
desde que Uhum. prove a falta de condições financeiras ou que aquele valor não está sendo suficiente para suprir a vida dele, né? Aí ele vai entrar com a ação para poder ter esse dinheiro a mais, para poder Certo. sustentar. E outra coisa importante, quando ele entrar com a ação, ele pode escolher um dos filhos, ele não precisa ir para todos os filhos. O que tiver melhor condições Uhum. pode requerer, entendeu? Aí o que for pagar é que vai pedir depois o ressarcimento para os outros. Certo. Doutor, eu dei uma pesquisada aqui, os idosos têm direito a vários descontos em impostos, né? Assim, aqui no caso o PTU, né? O PTU ele é um valor que é debitado que até 150 o FPE, que dá um imposto acima de 500, abaixo de 500 reais, 500 e poucos reais hoje. Tem Uhum. direito à isenção desde que seja o único imóvel e o valor seja correspondente ele ganha até 2 salários mínimos. Ele pode pedir a isenção do IPTU. Aqui no Tocantins, para pedir a isenção do IPTU aqui em Palmas, né? Vai no Resolve Palmas. Vai no Resolve Palmas para verificar se preenche os requisitos. O mais importante é esse, ganhar até 2 salários mínimos, ser o único imóvel. E o valor é 150, parece, o FPI, que se o imposto for até 500 e poucos reais, mais ou menos. Aí o valor Uhum. certinho tem que consultar lá no Resolve Palmas. Doutor, agora questão de prioridade, né? Tem prioridade no transporte público, assento, mas tem prioridade também no atendimento à justiça, né? Tem a E, prioridade de 60 anos e tem a partir de 80 anos. Eu queria que o senhor explicasse como é é, que funciona. recentemente foi criada essa prioridade de 80 anos para a questão de saúde e outras prioridades, que quando eu estava no conselho do idoso, o conselho até foi, de certa forma, assim, com restrição nesse aspecto, porque na saúde mesmo, o médico, a própria lei fala que no caso de emergência, né, o médico tem que aferir a emergência. Então, assim, eles criam uma prioridade em cima de uma outra prioridade que já tinha, ou seja, aí faz, na verdade, até dificultar, mas agora o Congresso aprovou, então é lei. Então, o idoso que tem mais de 80, ele tem prioridade em cima dos que têm menos de 80. Né? Tem que ser verificado isso também. Certo. Então, o sistema de justiça, né? Se a pessoa com os 60 anos entrar com alguma Com a ação, processo até prioridade, exatamente. ela tem prioridade De sobre as outras tramitação, pessoas. uhum. O processo tem que E, e, ser a, mais certo. e as pessoas de 80 anos têm prioridade sobre as de 60 Sobre a de e sobre as 60. outras pessoas, né? Isso, aí exatamente. A prioridade, né, tramitação na justiça e processos administrativos também. Certo. Aí fica catalogado lá, um bilhete, né, no processo, avisando para o juiz que aquele procedimento tem uma prioridade em relação aos outros. Certo, doutor. Se o conselho do idoso recebe uma denúncia feita por outro idoso, né? Como funciona esse conflito? A defensoria pode ajudar? Pode, a defensoria ela sempre atua primeiramente tentando um acordo, né? Aí Uhum. se não conseguir o acordo, que depois que vai tentar judicializar, né? Mas primeiro a gente sempre tenta um acordo, conversar com o meio de psicólogo, a equipe multidisciplinar. Aí, caso não seja, a gente vai verificar se tem alguma medida judicial possível. Certo. O senhor falou de tentar, né, conciliar. Na Defensoria Pública, né, a gente realiza acordos através de mediação e conciliação, né? Então, talvez é uma via até mais rápido do que o sistema de justiça, né? Que os idosos podem procurar, né? Para realizar em alguns procedimentos a mediação ou a conciliação, né? Uhum, isso, A defensoria tem equipes qualificadas, né? Além dos defensores, tem uma equipe psicóloga, assistente social e várias outras atuações que buscam a conciliação, né? Tem os conciliadores, os mediadores, que buscam sempre a conciliação, que é sempre o melhor solução para o conflito.
Certo. A advogada Andréia Moura, ela mandou uma pergunta aqui. Se o doutor pode falar um pouco sobre a responsabilidade do idoso em pagar pensão para o neto, né? Quando sua aposentadoria é a única fonte de renda. Isso, é. Aí no caso do neto, né, a jurisprudência tem entendido que os avoengos, eles abrangem tanto do pai quanto o da mãe, né? Então, se você Uhum. for buscar essa compensação, aí teria que pedir de tanto do avô paterno quanto do avô materno, para que haja essa compensação. Já o idoso, não. O idoso ele pode ir em busca apenas de um filho, apesar da responsabilidade ser solidária, né? Certo. Mas nos casos em que a renda do idoso é só aposentadoria, um salário mínimo, digamos assim. Aí tem que. Porque assim, os alimentos, eu falo sempre para os pais assim, tá difícil para o pai. O pai chega reclamando, que eu não estou trabalhando, não estou conseguindo emprego, tá difícil. Eu falo, se tá difícil para você, imagina para criança que não tem condições nem de tentar ir buscar um trabalho, né? Nem pode. Então, assim, É, tem que haver o juiz na hora de fixar, ele vai verificar se ele pode, até quanto ele pode tirar um pouquinho dali, que não vai prejudicar. E quem vai pagar, infelizmente, vai ter que diminuir a sua despesa. certo. É como o doutor Leonardo gosta de reforçar, né, que nessa questão de pensão alimentícia vai ver a necessidade da criança e a possibilidade, né, de quem vai pagar a pensão alimentícia. Então, vai Isso. tentar conciliar Que é esses dois o lados. binômio, né? Necessidade e possibilidade. Aí tem que ver a necessidade de quem vai receber e a possibilidade de quem vai pagar. Agora, o que não pode é a Certo. criança ficar sem receber nada. Isso aí não tem jeito, infelizmente. Né? Os casos de justificativa para não pagamento são muito restritos e o juiz quase nunca aceita. Certo. Eu queria agradecer a vocês que estão participando, a doutora Isaquiana acabou de entrar, e a Andréia, que fez a pergunta, ela mandou uma mensagem dizendo que apesar do advogada no nick dela do Instagram, ela é analista da Defensoria Pública de Miracema. Então, Andréia, obrigada pela participação. É, Agora, uma pergunta sobre o mercado de trabalho, né? Uma questão bem complicada agora nesse período de pandemia. Os idosos, eles têm algum direito diferenciado das outras Cortou, pessoas? cortou aqui um pouco. Oi, cortou aqui. Não ouvi direito. Então, voltou agora. É, Sobre a questão do mercado de trabalho, né? Uma questão bem complicada agora nesse período. Quero saber se o idoso no mercado de trabalho ele tem algum direito diferenciado em relação às outras pessoas. É, deixar de dar emprego para um idoso em razão da idade é crime tipificado no Estatuto do Idoso. Você não pode deixar de dar um emprego porque em virtude da idade do idoso, né? Agora tem campanhas aí que fomentam o idoso para que seja concedido um maior emprego, porque o idoso ele tem muito a fornecer, né? Tem, apesar de alguma dificuldade que ele possa ter, mas ele tem muito a fornecer para a empresa, muita experiência, né? Então, Uhum. mais nesse sentido aí, né? Não haver discriminação na hora de contratar em razão da idade. Certo, doutor. Agora, uma outra pergunta relacionada, já que a gente falou, né, da pensão alimentícia para os netos, quais são os direitos dos avós? Eles têm direito de exigir, por exemplo, visitação, caso tenha algum problema com o filho e não seja muito próximo e queira Isso. ver os netos, alguma coisa assim? Eles podem pedir para o direito de visita, né? Para estar com os filhos, com os netos, na verdade, né? E eles podem ter essa possibilidade de fazer esse pedido, né? Os parentes, os avós têm que ter contato com os netos, né? E os netos com os avós, né? Aí tem que ver essa questão da distância, como é que faz, verificar como é que vai proceder, para que haja essa convivência. Hoje, telepresencial e com a pandemia aí, tá até mais fácil, né? Apesar de não É poder verdade. tocar, mas pelo menos conversar um pouco, né? Igual minha mãe aqui com É, minha filha, elas ficam em contato mais telepresencial mesmo. isso, virtualmente. Doutor, agora a gente falou dos netos e eu quero saber se os idosos podem adotar crianças. Como é que funciona isso? É, Tem alguma restrição?
tem a idade mínima entre o adotante e o adotado, é 16 anos. Eu acho que tem uma restrição com relação à idade, mas eu não estou bem certo no Código Civil. Não estou me lembrando bem se tem alguma restrição de Então, idade. então, esse assunto a gente pesquisa depois, o senhor me dá uma resposta e a gente vai fazer um post aqui para as nossas redes sociais É, sobre esse tema da adoção por pessoas agora, idosas. eu fiquei numa dúvida aqui agora. Você que quer saber, né, é só acompanhar nossas redes. Uhum, exatamente. É muita coisa, né, doutor? É Não tem muita coisa. como ver tudo de cabeça, né? E às vezes é um tema que nunca apareceu antes no atendimento e tudo, então Porque é normalmente, normal que. normalmente, assim, o idoso, a 60 anos, é tranquilo. Agora, eu não sei, eu acho que porque tem que comprovar capacidade, né? Está muito ligado a essa questão da capacidade da pessoa de poder criar uma criança. Se ele tiver capacidade, de modo geral, ele pode, em tese, adotar. Agora, o Código Civil, no Estatuto não tem, acho que no Código Civil tinha. Eu não estou me lembrando bem agora, mas eu vou pesquisar aí. Depois a gente vê, certo. Doutor, e sobre alienação parental? Vale também em relação aos avós? Sim, porque assim, de certa forma, os avós eles podem influenciar, né, nos filhos em relação ao neto, para poder causar essa alienação parental. Então tem que ter muito cuidado. Pode ser restringido se essa alienação tiver muito grande, pode ter o seu acesso à criança restringido. Então tem que ser analisado aí caso a caso para verificar. Certo. Outra questão agora, em relação aos atendimentos na rede pública de saúde, né? Uhum. O SUS, ele tem uma questão também de prioridade, né, para as pessoas idosas e prioridade do tipo de atendimento que aquela pessoa precisa, né? Eu queria que o Uhum. senhor falasse um pouquinho sobre. O idoso ele tem prioridade na saúde, inclusive, e tem direito à assistência integral na saúde, né? Podendo pedir medicação, prótese, órtese, tudo que ele precisar para garantir a saúde dele. Então, ele, nos postos de saúde, ele tem prioridade para ser atendido de imediato, né? Isso tem que levar em consideração, porque às vezes tem um idoso que está numa situação melhor e chega uma pessoa baleada, né? Aí o médico vai dar uma atenção maior àquela pessoa baleada em detrimento do idoso, porque a emergência do baleado é maior do que o idoso. Aí ele vai fazer esse encaminhamento aí para verificar qual que é a prioridade, né? Em termos de saúde. Aí tem que verificar isso daí. Certo. Doutor, agora uma questão. Ok. Doutor, agora uma outra questão relacionada à saúde, né? Alguns idosos têm problema de locomoção, não conseguem sair de casa. Existe alguma forma de receber o atendimento através do SUS em casa sem precisar dessa locomoção? Eu acho que travou aqui. Para mim travou. Eu não sei se para vocês que estão acompanhando travou também. Eu vou esperar voltar. Se vocês puderem comentar aí se travou ou não. Eu acho que travou com o Dr. Fred. E então a gente vai esperar retornar para continuar respondendo as perguntas. Eu quero agradecer a todo mundo que está participando, a todo mundo que está acompanhando a gente aqui e mandando perguntas, comentários, né? Tô olhando aqui, a Magda disse que foram ótimas as explicações. Então, continue acompanhando a gente, Magda, que tem ainda mais perguntas para a gente fazer para o Dr. Fred. Essa live ela vai ficar disponível no nosso Instagram durante 24 horas, depois ela vai para o IGTV. Então, você que quer compartilhar essa informação com alguém, né? Você pode compartilhar a nossa publicação no WhatsApp, no seu Instagram,
fazer com que mais pessoas fiquem sabendo essa informação. Eu vou retirar o Dr. Fred e tentar chamar de novo, porque travou mesmo. Vamos ver. A internet tem esses probleminhas. Aqui. Estamos chamando ele novamente. Vamos aguardar o Dr. Fred. Acho que ele está tendo algum probleminha com a internet. A gente está falando aqui dos direitos das pessoas idosas, mas você que tem uma curiosidade, que quer se aprofundar mais nesse tema, ou que tem uma pessoa idosa na família, a gente recomenda sempre que seja feita a leitura do Estatuto do Idoso, né? Ele traz várias leis e várias regulamentações sobre o direito do idoso, por exemplo, prioridades, atendimento à saúde, a questão do atendimento prioritário no sistema de justiça, e é sempre bom estar ciente, né, desses direitos. A pessoa que conhece seus direitos, ela está mais protegida. Então, se você tem algum idoso na família, ou se você é idoso, a gente recomenda que seja feita a leitura do Estatuto do Idoso. Eu não consegui convidar o Dr. Fred novamente, né? Então, eu vou fazer o compromisso com vocês de, caso você tenha alguma dúvida, você manda pra gente no direct que a gente vai tentar responder, tá? As perguntas que a gente realizou até agora, elas vão ficar salvas no nosso Instagram durante 24 horas e depois ele vai pro IGTV. Então, você que quer rever a live ou que chegou só agora, ela vai ficar disponível, tá bom? É isso, a gente agradece a participação de todo mundo. A Defensoria Pública continua atendendo todas as pessoas necessitadas através de WhatsApp e telefone das 8 às 12 e das 14 às 17 horas. Os nossos telefones de atendimento eles estão nos nossos destaques aqui no Instagram, então se você precisar ser atendido, é só ver o telefone e entrar em contato. É isso, muito obrigada. E a gente volta semana que vem com outra live.